Bom dia a todos. Deus nos abençoe nessa manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 11, do verso 7 ao 11. Vamos introduzir no nosso estudo nessa manhã. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. 1 Pedro 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Alguns deveres entre tantos outros que a Bíblia nos recomenda. Dos crentes, de uns para com os outros. Estudaremos hoje a lição de número 10. Parecidos com Jesus, maturidade cristã. Por certo, a classe teve um bom tempo para estudar. Texto básico, Colossenses 1, 9, 10, 28 e 29. Os crentes de Colossos ainda não tinham aprendido tudo o que deviam aprender sobre Cristo. Estavam ainda no meio de sua jornada. O crescimento no conhecimento de Deus é algo que leva a vida inteira e só é concluído na glória eterna. Os mortais conhecem somente em parte, como nos ensina o apóstolo Paulo na sua primeira carta, capítulo 13, verso 9. Observe a repetição de que o ensino de Deus é dado a todo homem, isto é, a todas as pessoas. Não há nenhum ensino bíblico que seja reservado a uma suposta elite espiritual. Toda a verdade de Deus é para todo o povo de Deus. A apresentação de todo homem como perfeito ou plenamente desenvolvido só se dará na cidade eterna, onde não há dor, onde não há morte, onde não há pranto, segundo a declaração do apóstolo João em Apocalipse capítulo 21. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Há quem ainda continue chorando a partida de entes queridos, mas a promessa de Deus para a sua igreja é esta: Deus um dia limpará dos olhos toda lágrima, e a morte não vai mais existir. Dor ninguém sentirá, porque estaremos para sempre com o Senhor. E estamos iniciando a aula, mas no final nós vamos perceber que o tema de hoje nos ensina a parecer com Cristo. A conclusão desse tema
nos ensina que não só seremos parecidos, mas seremos iguais. Vamos rogar a bênção de Deus, pedir a sua direção para o estudo dessa manhã. Eu vou convidar a irmã Diva Vilene, por favor, faça a oração. Querido Deus, amado Pai, nós somos agradecidos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, guardados e protegidos por Ti. Queremos Te agradecer pelo Teu grande amor que Tu tens para conosco. Obrigado, Senhor Deus, por essa semana que passamos na Tua presença. Te agradeço, ó Deus, por todos os privilégios. Te agradeço, ó Deus, pelo Teu grande amor, que Tu deste o Teu único Filho para morrer por nós e assim nos garante a salvação eterna. Senhor Deus, não olhe para nós como nós somos, mas continue tendo misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, multiplique a nossa fé. Eu rogo a Ti, ó Deus, pelos professores da escola dominical. Amém. Abençoa usando cada um deles para falar da Tua palavra. E abençoa todos os alunos, para que saiamos daqui mais fortalecidos da Tua palavra. Fica conosco durante esse dia que dedicamos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Parecidos com Jesus. Prêmio para melhor ação. Certo pai tinha 3 filhos. Como já estava muito velho, decidiu distribuir os bens antes de morrer, temendo que após sua morte os filhos brigassem entre si por causa de um valioso diamante que possuía. Chamou-os e disse: arranjei uma viagem para vocês. Vocês deverão viajar o mundo durante 1 ano. Quando vocês voltar, me emprestarão contas do que fizeram. Aquele que praticar a mais bela ação receberá o diamante. No tempo combinado, os filhos voltaram. Primeiro filho: encontrei um moribundo que me confiou um saco de moedas sem exigir recibo. Teria sido fácil roubá-lo, porém após sua morte, entreguei o dinheiro todo à viúva dele. Respondeu o pai: meu filho, você fez o que um homem honrado deve fazer. Aquele que retém bens alheios não é um bom honesto, não é um homem honesto. O segundo filho declarou: eu caminhava à beira de um lago quando uma criança escorregou e caiu. Se eu não a tivesse socorrido, teria morrido afogada. Tive a satisfação de salvá-la. Disse o pai: sua coragem, meu filho, merece elogios. O terceiro e último filho, ele narrou: uma noite encontrei o meu maior inimigo dormindo à beira de um precipício.
ao menor movimento do seu corpo, cairia no precipício e seria fatal, morreria. Era meu inimigo, número 1. Tomei-o em meus braços e conduzi a um lugar seguro. Então o pai disse: abrace-me, filho. Dou-lhe o diamante, o prêmio é seu. Pois retribuir o mal com o bem, ser benfeitor do próprio inimigo, é a mais alta das virtudes. Quem pareceu mais com Cristo? O último. Parecidos com Jesus. É fácil isso? Por isso que eu sempre digo para mim mesmo, e a gente precisa estar atento. Às vezes é tão fácil cantar um hino, né? E há aqueles que não acham tão fácil que nem a boca abre para louvar a Deus. É uma pena. Mas a realidade é essa. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Ah, os que se desculpam, não tenho voz. Tem sim, senhor e sim, senhora. Deus nos deu uma voz. Cante ao seu modo e ao seu jeito, mas abra a boca e louve a Deus. Pareça com Jesus em alguma coisa. Nós cantamos um hino do Inário, se não me engano, 62, tem uma parte. Eu te agradeço, ó Deus, os meus amigos. E os inimigos também te agradeço. Será verdade isso? É fácil cantar. E às vezes para outros é mais difícil porque nem cantam. Eu te agradeço, ó Deus, os meus amigos. E os inimigos também te agradeço. É fácil? É fácil parecer com Jesus? Essa história aqui ilustra. O seu inimigo estava à beira de um grande precipício. Qualquer movimento ele caía no abismo e morreria. E o seu inimigo decidiu salvá-lo. O pai aprovou a sua atitude. O que é que Jesus disse no seu sermão da montanha ou do monte? Com relação a essa história e com relação ao tema de hoje. Mateus 5, 44. Jesus disse assim: orai pelos vossos inimigos, ou amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Como é difícil a vida cristã. Quantas igrejas cheias de pessoas. Mas são poucos aqueles que levam a sério a vida cristã. O tema de hoje é muito relevante para a minha vida. Eu me esforço muito a parecer com Jesus. Todos nós devemos nos esforçar a parecer com Jesus. A palavra parecidos no plural ou parecido no singular, ela vem da primeira palavra, quem não fugiu da escola como eu sabe mais. Vem da palavra parecer, que significa assemelhar-se, ter aparência, ou ter semelhança, ou numa linguagem bem brasileira e nordestina, dá os traços. Lá no Nordeste, quando uma pessoa parece com outra, eu uso esse termo, fulano dá os traços com Bertano, que não está errado. Senhora? Tem os traços, ou dá os traços.
assemelha-se. Essa palavra significa tudo isso. Parecer com Jesus significa ter os traços dele, dar os traços de Cristo. Ter a aparência dele, assemelhar-se a ele. E essa palavra, parecidos com, a palavra com é uma preposição que indica várias ou diferentes relações ou ligações com outras frases. No caso do tema de hoje, é parecidos com Jesus. Mas podemos ligar essa palavra em outras relações, em outras frases, para outros temas ou para diversos assuntos. E a palavra Jesus todo mundo sabe, né? O que significa a palavra Jesus? Também não. Também não. A palavra Jesus quer dizer Salvador. Deus conosco é Emanuel. Parecidos com o Salvador, ou com Jesus. A base bíblica nós encontramos no livro de Lucas 2 e Mateus 1. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, que salvará o mundo dos seus pecados. Então a palavra salvará o mundo é porque Jesus é o Salvador. E toda a Bíblia nos ensina essa verdade. O tema é esse, o subtema é maturidade cristã. A palavra maturidade vem da palavra madureza, que significa duas palavras. Primeira, idade madura. Daí a pronúncia, ou a palavra maturidade, que significa idade madura. Aqui todo mundo está enquadrado aqui. Pelo menos deve estar. E nós todos temos uma idade madura. Somos bem maduros. Em resumo, maturidade significa perfeição. Quem estudou um pouco a lição ou deu uma lida pode perceber tudo isso. É que a gente não pode seguir todos os detalhes da lição que não dá tempo. A gente resume. Mas a palavra maturidade, resumindo, quer dizer perfeição. E a palavra perfeição vem da palavra perfectivo. Você é um crente perfectivo? Nós somos cristãos perfectivos. Em outras palavras, significa aquele que refaz ou quem mostra perfeição. No capítulo 17 de Gênesis, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, maduro, pareça com Jesus. Precisa andar na presença de Deus para parecer com Ele. Aliás, isso tem muita ligação com o convívio da gente, né? De tanta gente conviver juntos, às vezes a gente parece um com o outro. Não é verdade? Acontece isso com marido e mulher. Principalmente que está junto a vida toda, né? A não ser que se separe. É o convívio. E aquele que convive com Jesus, mediante a sua santa palavra, vai parecer com Jesus. E a palavra cristã, maturidade cristã. Cristã significa, ou ela é uma palavra relativo ao ou do cristianismo.
Ou seja, uma palavra que é derivada de Cristo. Para parecermos com Jesus e atingirmos a maturidade cristã, é uma coisa só que precisa fazer: praticar a palavra. É indispensável a prática da santa e bendita palavra de Deus. Todo cristão que vive uma porcentagem maior da prática da Bíblia vai parecer com Jesus, não tem outro jeito. E Tiago, no seu capítulo 1, versos 22 e verso 23, ele nos exorta a que sejamos ouvintes praticantes da palavra. Não só ouvintes de ouvir, mas ouvintes de praticar a palavra de Deus. Vamos responder aqui algumas questões. Como cristãos devemos parecer com Jesus? Sim. Em quê? Em muitas coisas. Mas, dentro do nosso tempo, e resumindo a lição, em que nós podemos e devemos parecer com Jesus? Primeiro, no amor. Quem já leu a história de Jesus quando ressuscitou Lázaro, no capítulo 11 de João, especialmente o verso 35 e 36, quando Jesus chegou lá, o verso 25 diz que Jesus, o que ele fez quando chegou lá? Chorou. Jesus chorou. E por ele chorar pela morte de Lázaro, todos chegaram à seguinte conclusão, e o texto relata: vede quanto amava. Eu até duvido de alguém chorar por quem não ama. Jesus chorou pela morte de Lázaro. E o texto diz: vede como amava. Por isso ele chorou. O amor é um meio que nos leva a parecer com Jesus nas suas atitudes. No capítulo 13, 34 e 35 de João, olha o que Jesus disse. Capítulo 13, 34 e 35 de João. É um texto muito conhecido. Fala do novo mandamento. Novo mandamento vos dou, é Jesus falando. Qual foi o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Como? Como eu vos amei. E como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, a gente entende melhor a Bíblia assim, detalhando, né? Torcendo, puxando, voltando, respondendo quando sabe, quando não sabe, responde depois. Ou então faz igual o famoso pastor que foi dar uma palestra numa grande igreja, e ele chegou lá, se apresentou como bom. A igreja lotada, e ele falou: pode perguntar o que quiser que eu respondo. Já desafiou todo mundo. A turma vibrou. Aí um perguntava, outro perguntava, e lá no fundo ninguém falava nada. Aí um se levantou lá atrás e falou: pastor, isso e isso? Eu não sei. Não, o senhor falou que respondia tudo. Ele falou: estou respondendo que não sei a resposta.
Resposta não é assim, só sim. É não. Estou respondendo. Deus também nos responde assim. Às vezes nós oramos a Deus, Deus responde com um não, mas responde. Tem base na lição. Nisto conhecerão todos. Nisto em quê? Nós temos que voltar ao texto para entender o contexto. A gente lê um verso e lê o outro, volta ao que lê para poder entender. Senão não entende. Jesus deu um novo mandamento para que nós amássemos o nosso próximo como ele amou. Aí Jesus conclui, nisto, isso é, no cumprimento do mandamento, nisto conhecerão todos o mundo, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Biblicamente falando, ninguém é conhecido como um discípulo, como um seguidor de Cristo, por outras práticas. Não que as outras práticas não sejam bíblicas e importantes. Todas são. Mas o que vai nos identificar como cristãos e como parecidos com Jesus é amar como Ele amou. O tema não é bem claro, parecidos com Jesus. Jesus não está mandando a gente amar como Ele amou. Se a gente fizer isso, nós vamos parecer com Ele. Se não, não. E não tem outro jeito. Isso é prática da palavra de Deus. Hein? É o que você está falando aí, é o que eu disse de início, como a lição é extensa, os irmãos leram e quem teve mais tempo e o zelo pode ter estudado, é o que a lição diz. E nós não podemos ser crianças. Criança que age assim. Não podemos ser criança na maturidade cristã. Outro dia, eu cantei um hino e uma pessoa veio falar para mim. Olha como que é. Mas eu sou maduro, graças a Deus. E me esforço a maturidade cristã. Uma pessoa veio falar para mim, já criando problema, pensando, não vem que não tem. Eu não estou afim dessas coisas. Estou aqui para agradar o meu Deus. E para agradar a Deus, desagrada a alguns ou a todos. Eu não estou nem aí preocupado com isso. Eu cantei um hino, uma pessoa falou, uma pessoa estava falando lá fora que você cantou muito alto. Eu falei, que bom. Então fala para ela vir aqui e canta baixinho, para ninguém escutar. Pois é. Amor, maturidade cristã, você não pode absorver tudo que escuta, questionar. Olha para Jesus. Nós vamos ver aqui dentro do conteúdo da lição. Para parecer com Jesus Cristo, precisa renunciar a muita coisa. Dar atenção a questiúnculas, certas coisas. Isso não me interessa. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para duas coisas.
E você também deve estar e toda a igreja deve se reunir. Eu sei que os irmãos já ouviram falar isso, mas eu vou repetir. O culto público, ele visa 2 princípios. O culto, quando falo culto, é toda reunião, é escola dominical, é um culto de quarta-feira, é culto de oração, é o culto familiar, é o culto ao domingo. O culto visa 2 princípios. O primeiro de todos é a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Paulo disse para os crentes lá de Corinto: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus, não é para a glória de homem nenhum. Se eu estou aqui para a glória de Deus, eu tenho que fazer tudo para agradar ao meu Deus. Preocupado com o que vão falar ou deixa de falar. Eu tenho que ter minha consciência que eu vou agradar a Deus. Antes de tudo, nós devemos estar aqui para a glória de Deus. Agradar a Deus. Em segundo lugar, nós devemos estar aqui para sermos edificados. Tem pessoas que vêm à igreja a vida toda e o seu crescimento espiritual é muito minúsculo. Não cresce na fé, porque não está afim. Nunca é edificado no que escuta, nem no que fala, nem no que faz. Por isso que eu falo para a minha vida, e cada um fala para a sua vida. Se todos na igreja fossem igual eu, pergunto para você, não igual eu, Inaldo, igual a você, você. Pergunte no seu íntimo. Faça essa pergunta no seu íntimo e responda para Deus. Se todos na igreja fossem igual eu, se todos na minha casa fossem igual eu, se todos no trânsito agissem como eu, no trabalho, na escola, no mundo, como seria o mundo? Claro que seria pior, mais ou menos, ou melhor, se todos fossem igual eu. Se todos gastassem tempo para estudar a Bíblia como eu gasto. Não estou falando que eu gasto, mas não estou falando de mim não. Pergunte para você. Quanto tempo durante o mês ou durante a semana você gasta com o estudo da Bíblia? Há até quem leia, só leia, já está bom, já ajuda. Mas gaste tempo com o estudo. Os irmãos leram ali, é a lição 10. Os irmãos deram uma lida. Maturidade cristã é isso. É estudar a palavra, tá no estudo de hoje. Ler, frequência à igreja. Amar o próximo, amar o inimigo. Para parecer com Jesus, precisa muita força de vontade. Que muitos não estão afim. Por isso, não parece com Jesus. Não vou falar com quem parece. Cada um sabe. Mas um outro ponto. Parecendo com Jesus, primeiro no amor. Segundo, o superintendente frisou bem hoje um ponto importante. Parecendo com Jesus na pregação do Evangelho. Mateus 4,17, Lucas 1,8. Jesus saía por toda a Galileia pregando o Evangelho. Está aqui. Mateus 4,17, Lucas 8:1. Jesus pregava o Evangelho, ele deu exemplo. Cada vez que a gente se esforça a pregar o Evangelho, nós estamos parecendo com Jesus. Isso é prática bíblica. E cada vez que a gente é negligente, estamos longe de nos assemelhar com Jesus. Ele deu exemplo, ele pregou. Ele pregou e ele deu a ordem para que nós continuássemos pregando. Só que muitos de nós não pregam. Muitos se justificam que não tem dom, que não sabe ler corretamente, que não tem tempo.
que não tem jeito. A gente arruma todas essas desculpas. Um dia Deus vai cobrar de nós tudo. Aí eu quero ver o que é que a gente vai falar para Deus lá. Nós temos que parecer com Jesus na pregação do Evangelho. Não dá tempo de ler os textos, mas pode ver depois. Mateus 4,17, Lucas 8,1. Parecidos com Jesus também na humildade. A humildade é uma virtude. João 13, 8 e 9 fala quando Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos. O texto diz que quando chegou a vez de Pedro, Pedro se recusou. Tu me vens lavar os pés a mim? Eu que devo lavar os teus pés. Jesus nem ligou porque Pedro falou. Por isso que eu aprendo com Jesus assim. Quando alguém me fala alguma coisa, tentando criar um problema, eu não dou atenção. Eu não estou afim, eu não estou aqui para isso. Não pode dar. Porque gera contenda na igreja. Isso Deus condena. Jesus podia ter questionado com Pedro. Ele não questionou. Ele só falou para Pedro: se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. Aí o verso 9 diz: aí Pedro reconheceu o que precisava. Não só os pés, Senhor, mas também a cabeça, as mãos. Ou então dá logo um banho. É assim que a gente tem que agir. Assim que a palavra de Deus nos ensina. E em Lucas 2, 7. Quando Jesus Cristo nasceu, ele foi num berço todo chique. O mais sofisticado da época. Pois é. Mas o texto diz, a Bíblia toda diz. Se a gente praticasse um pouco mais da Bíblia, né? Lucas 2,7 diz que Jesus nasceu numa estribaria, numa manjedoura, junto dos animais, dando lição de humildade. E depois em Mateus 11, 28 e 29, esse mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos, esse mesmo Jesus que nasceu junto com os animais numa estribaria, naquele ambiente desagradável, de mau cheiro, sem nenhum conforto. É esse mesmo Jesus que nós vamos parecer com ele. É ele que nos ensina em Mateus 11, 28 e 29. Ele diz assim, ele convida o pecador: vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Aprendei o quê com ele? Sou manso, humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. É Jesus nos ensinando. Às vezes eu fico pensando só comigo mesmo, que nem diz o ditado, e alguém usa muito, pensando com os meus cordões. Né? Eu já estou aqui nessa igreja há 51 anos. E há quem esteja mais do que eu. E a gente está aqui a vida toda, todo domingo, anos e anos e anos aprendendo. Às vezes aprendemos pouco, às vezes não aprendemos nada, às vezes aprendemos muito e não colocamos na prática, e nossa vida espiritual não amadurece. Não parecemos com Jesus, as nossas atitudes, nosso modo de ser. E a Bíblia está diante de nós. É Jesus que diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Não é o que o irmão Eldo disse? Tem pessoas que qualquer coisa já sai da igreja, fala mal de meio mundo. Espírito de vingança. Isso não é de Deus. Amai os vossos inimigos. Não pagueis a ninguém mal por mal.
Muitos têm esse espírito de vingança. Isso não é de Deus, não agrada a Deus e nunca nos levará a uma semelhança de Jesus, porque ele não praticou essas coisas. Ele praticou tudo aquilo que quer que a gente continue praticando para parecer com Ele. O amor, a pregação da palavra, a humildade e a submissão. É um outro meio que a gente precisa para parecer com Jesus. O que Jesus disse lá no Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado? E o texto de Lucas 22, e os versículos 41, 42 e em diante, diz que Jesus suava sangue. Como o irmão estava falando aqui. E é o hino que o coral canta. Eu fui pago pelo alto preço, preço de sangue. Jesus suava sangue. Momentos que antecediam a sua morte. Mesmo assim, o texto de Lucas 22, 42 diz que Jesus orava. E como que ele orava? Ainda não é esse. Ele orava assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, e não a minha. O que é isso? Em outras palavras, submissão. Jesus não fez isso? A lição nos está nos ensinando a parecer com Jesus? O que eu preciso para parecer com Jesus? Ser submisso. Não é como eu quero, é como Ele quer. Jesus foi submisso. Para parecer com Ele, precisam ser submissos. Não como eu quero, mas como Ele quer, como Deus quer. É fácil isso? Pois não. Claro. Muita gente não entende porque não estuda a Bíblia. Eu fico muito triste. Eu não sou tão velho, mas já sou bem maduro, né? Não parece, mas eu tenho 70, parece que tem 80. Mas muitos que assim procedem é porque não estuda a Bíblia, não se interessa. Leia capítulo 53 de Isaías. Quando diz que façamos o homem a nossa imagem segundo a semelhança, não é física, espiritual. Jesus não tinha aparência física. Agora, o povo não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus, aí muitas vezes ignora as coisas. Nós temos que parecer com Jesus, é no amor. É fácil isso? Não é, mas é o que a Bíblia ensina, é por isso que não é fácil ser cristão. Não, parece não, mas no nosso meio tem pessoas, no culto à noite, uma pessoa que estava sentada do meu lado, uma pessoa que eu conheci falou, o pastor falou assim, os irmãos de Jesus, ela falou, ué, mas Jesus tinha irmão? Eu não sabia disso. Porque não lê. Nossa, tem tanta passagem que fala que Tiago mesmo é irmão de Jesus. Lê capítulo 7 de João. Lê capítulo 7 de João. Você quer saber se Jesus tinha irmão. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? Mas é aquilo que muitos estão desligados. É porque não lê a palavra. Porque não estuda a palavra de Deus, não tem zelo pelas coisas de Deus. Nunca vai parecer com Jesus. Quem somos nós para julgar? Ninguém julga. O pastor não julga ninguém, ninguém julga ninguém. Só quem julga é o Senhor. Mas duvida-se da fé de muitos.
Porque não há um esforço para parecer com Jesus. É na submissão. Nós precisamos parecer com Jesus. Na obediência. Senhor? Na ação, claro, em muitas coisas. Na obediência. Até onde Jesus foi obediente ao Pai? Até a morte e morte de cruz. Nós, para parecer com Jesus, precisamos ser obedientes. Hebreus 5:8, Romanos 5:19, Filipenses 2:8. Todos esses textos e outros mais, que não dá tempo a gente ler, nos mostra que Jesus foi obediente. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, a Bíblia diz, ele foi obediente a Deus. E cada vez que a gente desobedece, nós deixamos de parecer com Jesus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas na hora de amar, na hora de pregar, na hora de ser humilde, de ser submisso, de ser obediente, não sou filho de Deus. Porque a fé cristã existe, pois não? Também. Tem. Por isso que eu disse no início, entre muitos, nós estamos vendo alguns que não dá para ver tantos outros, mas há muitas maneiras da gente parecer com Jesus. Agora sim, dona Gesina, vem o que a senhora falou. Chegou a sua vez. Nós devemos parecer com Jesus no perdão. Aí é o que a senhora disse aquela hora. Lucas 23:34. Jesus estava na cruz. Todo mundo sabe disso. E quem não souber, todos nós sabemos. Jesus foi crucificado numa cruz. À esquerda, um ladrão. À direita, outro ladrões. Ou então, como a Bíblia diz, os dois malfeitores, que é sinônimo de ladrão. O da esquerda zombava do mestre. Todo mundo sabe disso. E como é que ele zombava? Ele desafiou. Ele olhou. Você diz que é filho de Deus, você desce da cruz, salva você e a nós também. Mas Jesus podia fazer isso. Podia e pode, mas se ele tivesse... É aquilo que eu estava dizendo, que tem ligação, desde que o Eldo falou, que muitas coisas têm ligação. É pessoas na igreja que escutam coisas. Fica escutando certas conversas, só gera problema e contenda na igreja. Jesus não deu atenção para ele. Jesus podia ter questionado com o ladrão, né? Você está me desafiando, está pensando o quê, rapaz? Eu posso fazer, eu vou fazer agora para você ver. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. E ele nem falou nada. Parece um paradoxo a Bíblia, né? Quando esse ladrão falou isso para Jesus, o texto não registra que ele falou nenhuma palavra. Claro. É lógico. Quando estava lá perante Pilatos, quando todos falavam acusações contra ele, ele nunca nem falava. Quando era para responder, claro. mas quando não, ele nunca respondia. E por que isso? O outro malfeitor que respondeu. Isso. Mas como é gostoso estudar a Bíblia. Por que muitas vezes Jesus não falava? Porque já sabia o que eles iam responder. Sabia também o coração das pessoas. Não é isso. Eclesiastes 3. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Ele não falou usando a Bíblia. Há momentos que a gente devia estar com um zip na boca, está com a boca escanchelada, falando o que deve e o que não deve. E há momentos que a gente tem que fechá-la. Espere o tempo de falar. Isso também.
vai longe, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Mas tudo, voltando, parecendo com Jesus no perdão. O ladrão da direita, que questionou com o ladrão, o amigo dele. Tu não temes nem a Deus, estando na mesma condenação? Nós dois merecemos. Nós estamos aqui porque merece, mas esse nenhum mal fez. Aí foi a vez de Jesus. Aí foi agora. Agora é a minha vez. Agora é o meu tempo. Jesus disse. Depois que ele fez a oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas antes de tudo isso, Jesus disse para o ladrão. Ele respondeu só confirmando o que ele falou. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Parecidos com Jesus. Será que a gente perdoa aqueles que nos ofendem como Jesus? Ou a gente só revida? Ou a gente só se vinga? O que é que Paulo diz lá em Romanos 12, a partir do 9? Especialmente o 20, 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu retribuirei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Deixa na mão de Deus. Atos 7, 56. Aquele pareceu com Jesus. E na hora da morte ele viu o céu aberto. E os anjos. Ele viu a glória de Deus. Mas vamos para a segunda parte. Que Deus, o primeiro sinal. Parecidos com Jesus. Alguns pontos importantes a gente viu para parecer com Jesus. Agora, como obter maturidade cristã? O que é maturidade? Já vimos no início. Como obter essa maturidade cristã? Primeiro, na frequência à igreja. Salmo 122, 1. Todo mundo sabe, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há quem vem à igreja um domingo, fica meses sem aparecer. E a gente percebe, mas cada um é cada um. Ou é a exortação da palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Não abandoneis a vossa congregação, ou não deixemos de congregar, como é costume de todos. É isso? De todos? Hein? De alguns. Ainda bem que é de alguns. A Bíblia, o texto diz, não abandoneis a vossa congregação, que é a igreja, como é costume de alguns. Alguns já abandonaram. Não só a igreja, mas a fé. É uma pena, mas infelizmente. Então, a maturidade cristã, ela só pode ser alcançada ou obtida na frequência à igreja. Cada vez que a gente deixa de vir, você vai esfriando. Hoje eu não vou por isso. Hoje eu também já não vou por isso. Mas hoje tem isso. Aconteceu isso. E o diabo batendo palma e Deus triste. A frequência à igreja é um meio de obter a maturidade cristã, porque a gente está na presença de Deus. Está na revista. Desculpa eu estar repetindo, mas quem leu, viu, né? Um outro meio de obter maturidade cristã é meditação, meus irmãos. Tem muitas pessoas na igreja que não meditam na palavra de Deus. Não arrumam minutos durante 24 horas do dia para meditar, ler um texto. Olha o que é que a Bíblia ensina, Salmo 119, 97. Qual foi a experiência do salmista? Ó, como amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Todo dia a gente não come? Ou alguém aqui fica um dia sem comer, a não ser que esteja jejuando, que pode fazer isso.
Mas todos os dias a gente se alimenta o físico. E o espírito, a alma, precisa ser alimentado na palavra de Deus. É assim que a gente vai amadurecendo a vida espiritual. Andando em amor uns para com os outros. Efésios 5:2. Andando na luz. Efésios 5:8. Antes vós eras trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como que a gente entende andar na luz? Procurando fazer o que Cristo fez. Aí a gente está andando na luz. Na prática da oração. Se eu não tenho condições, dependendo do horário que eu chego, a distância, o horário que eu trabalho, eu não posso vir na reunião de oração, mas eu oro em casa toda noite, eu faço meu culto doméstico. Aí eu não tenho desculpa que eu estou em casa. Se não fizer, é porque não quero fazer. É relaxamento. Jesus contou a parábola em Lucas 18:1 sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Orar sempre. Paulo escrevendo para os crentes de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Sempre orando. A prática da oração, a meditação da palavra de Deus, a frequência à igreja, andando na luz, praticando uma vida de oração. Tudo isso nos faz amadurecer e nos levar à maturidade cristã. Sendo vigilantes, nós não podemos dormir na vida cristã. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, ele diz assim: sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. E o que a gente tem que fazer com o diabo? Dar lugar para ele? Questionar com ele? O verso 9 diz: resisti-lhe firme na fé. Resista a ele. Não vá questionar com ele não, que ele vai te dobrar. Que ele é astuto. Ele é intrometido. E ele é sábio. E ele é poderoso. Não todo, mas é. Ele pode convencer. Por isso que, voltando lá em Gênesis, o pecado, Adão e Eva, eles questionaram com o diabo. Não tem que questionar com o pecado. Isso, capítulo 6 de Efésios. Olhando para Jesus. Não tem que olhar para fulano e Bertano. Não tem que olhar para o presbítero, para o pastor, para o diácono, para quem quer que seja. Eu tenho que olhar para Jesus. Se eu quero obter a maturidade cristã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando para Jesus. Quem é Jesus? O autor, o consumador de nossa fé. É a fé salvadora, o irmão falou. Não é uma fé de momento. Não é uma fé de circunstância. Porque há quem tenha fé circunstancial, dependendo do problema, se mostra com tanta fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora não é adquirida em nenhum outro lugar. É dom de Deus. Isso. Gálatas 2, 20. O Paulo, foi o apóstolo Paulo. Ele viveu
Paulo é invejável, Paulo, né? Ele diz, não é eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nem diz o nordestino, por mim. Jesus morreu por mim. E aí Jesus pergunta pelo poeta, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Nada. O hino 270 do Inário. Às vezes a gente não faz nada, faz o mínimo. Dá o resto para Deus. E queremos obter a maturidade. É a prática da oração, sendo vigilante, olhando para Jesus, prosseguindo para frente, tendo como alvo Cristo. Filipenses 3,14. O que é que Paulo disse? Não julgo. Ele está se referindo a essa maturidade. Ele diz, não julgo que tenha alcançado. Porque a maturidade cristã total só se alcança na eternidade. Eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que ele fazia? O que é que a gente faz? Esquecendo as coisas que para trás ficam, esquecendo aquelas que, as que diante de mim estão, prossigo para frente, para o alvo que é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu tenho que olhar para Ele. Ele é o modelo para a minha vida. E concluindo, somos maduros na fé quando parecemos com Jesus. A maturidade da igreja triunfante e a gloriosa maturidade acontecerá na manifestação de Jesus Cristo. Aí nós vamos atingir o auge, o grau máximo. O que é que diz 1 João 3,2? Diz o apóstolo, agora somos filhos de Deus. Por que só somos filhos? O texto diz, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que, quando Ele, Jesus, se manifestar, nós seremos iguais a Ele, porque o veremos face a face. Na reunião do conselho de sexta-feira, o nome da minha sogra Augusta Miranda, ela foi tirado do livro Hall, porque Deus chamou para a glória. Aí o pastor Maurício falou, mas o nome dela foi registrado no hall da igreja triunfante, no hall da igreja gloriosa, sem defeito e sem mácula. Filipenses 3, verso de número 14. O que Paulo nos diz a respeito da maturidade cristã que vamos atingir. Eu vou ler o 20 e o 21. 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, nós não somos daqui. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual, o Salvador, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí, quando isso acontecer, aí nós vamos alcançar a maturidade cristã total. Porque a maturidade cristã da igreja vai acontecer. Ela será estática, definitiva, imutável e eterna. Quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação, sujeito a pecado, a doença, a tudo que não presta, num corpo glorioso igual ao corpo da sua glória. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E que Deus nos ajude para que nos esforcemos a parecer com Jesus e obter, consequentemente, uma vida de maturidade cristã
momentânea, porque na glória vamos atingir a maturidade definitiva e eterna. Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus esse momento que Deus nos proporcionou na sua presença. Eu vou convidar o irmão Marcos, por favor. Pai, nós queremos te louvar pelo momento que tivemos de estarmos na tua casa estudando a tua palavra. Que nós saibamos, ó Pai, colocá-la em nosso coração e praticarmos no nosso dia a dia, Pai. A praticarmos, estarmos mais aproximados de Ti, ó Pai, e parecidos contigo, ó Deus. Quem dera, Senhor, estarmos cada dia mais podendo falar e anunciar a Tua mensagem, ó Deus. Praticarmos mais o ID de Cristo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa lição, por essa igreja amada, pelos irmãos que aqui congregam. Continue conosco no decorrer desse dia, ó Pai, para que traga-nos para o culto da noite logo mais, que aqui nós possamos sentir sempre esse gozo de paz celeste em nossos corações. Abençoe o irmão que está à frente com esse estudo maravilhoso, que ele continue sempre com essa alegria em seu coração, com essas palavras anunciadas, ó Deus. Que isso não é de nós, mas é de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém.